Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar então a sessão número 1 da Conferência Passive House Portugal 2021. Entretanto, estão muitos participantes ainda a entrar. Tivemos de manhã já a primeira visita à exposição virtual. Vamos então iniciar aqui dentro dos temas da conferência e iniciar com os projetos Passive House em Portugal. Trata-se então de um evento, a conferência organizada pela Homegrid e pela Associação Passive House Portugal. Queríamos começar por agradecer aos nossos parceiros de comunicação, aos nossos parceiros institucionais e aos nossos parceiros estratégicos. De relembrar os próximos 2 cursos que terão início em fevereiro de 2022, o curso Certified Passive House Tradesperson, com uma vertente mais prática para quem está mais ligado à obra, quer seja a construir, a fiscalizar ou a acompanhar obras. Depois teremos também, com início no mesmo mês, o curso Certified Passive House Designer, este já com uma vertente mais direcionado para quem está diretamente ligado à área de projeto, portanto, quer seja projetistas, consultores. Convidamos, uma vez mais, a visitarem o site da Associação e visitarem, em particular, o menu Soluções, onde encontram as soluções dos parceiros da rede Passive House em Portugal, distribuídas por estas diferentes áreas do edifício. E encontram lá as soluções e também os contactos do responsável de cada empresa para solicitar esclarecimento de dúvidas, agendamento de reuniões, pedido de cotação, etc. Esta é já a 9ª Conferência Passive House que organizamos. As restantes conferências estão todas disponíveis para aceder aos seus conteúdos, quer seja de vídeo, quer seja as apresentações em PDF, no site da Associação. Tem lá muito conteúdo com excelentes apresentações e também toda a parte também das exposições que correram em cada uma delas. Temos também procurado disseminar o conceito através de seminários e workshops presenciais e também online de norte a sul do país. Já foram dezenas de eventos, já chegámos a milhares de pessoas, procurando, no fundo, dar a conhecer o conceito Passive House. E vamos então entrar na sessão que nos traz aqui hoje à tarde. Vamos só ver, para quem ainda não viu, vai ver pela primeira vez, mas vamos então rever a mensagem de boas-vindas à 9ª Conferência. Olá a todos, sejam bem-vindos à 9ª Conferência Passive House Portugal 2021. Este é o maior evento em Portugal sobre a Passive House, por isso pretendemos celebrar e mostrar a vitalidade da Passive House em Portugal e no mundo. Os tempos que vivemos têm-se afirmado como tempos muito exigentes, tempos de resistência, em que exigem o melhor de cada um de nós, e são por isso tempos em que é urgente afirmar com cada vez mais veemência a necessidade de construir alternativas aos modelos atuais. São por isso tempos em que é urgente exigir Passive House para todos e fazer a transição do parque edificado. O crescente interesse na Passive House em Portugal mostra que esta é uma alternativa aceite e desejada. A cada vez maior capacidade instalada da Passive House em Portugal mostra que é possível construir esta alternativa. Sejam bem-vindos à 9ª Conferência Passive House Portugal 2021. Vamos construir o futuro que queremos. Antes de iniciarmos a sessão e de passar a palavra à moderadora desta sessão, se vamos só aqui relembrar rapidamente o funcionamento da sessão. Portanto, devemos ter todos os microfones ligados durante as apresentações. Ele deve ser apenas ligado quando quisermos intervir no período de debate e discussão. Devemos também ter a câmara ligada para conseguirmos identificar e, de algum modo, conseguirmos estar também mais próximos uns dos outros.
E a intervenção oral, no período de discussão, só será permitida a quem tiver a câmara ligada. Em qualquer momento, podem deixar os vossos comentários e questões no chat do Zoom, no bate-papo do Zoom, que essas questões serão depois transmitidas aos oradores. Estamos também a transmitir via streaming na página do Facebook da Associação Passive Voice Portugal, e lá também podem participar, deixando o comentário e a questão, que depois será transmitida também aos oradores aqui no Zoom. Este é o programa geral da conferência. Vamos então entrar na sessão número 1. Temos também disponível o programa da exposição virtual, e podem desde já ver ou rever as visitas guiadas à exposição. Neste caso, já se realizou a visita número 1. E vamos, sem mais demoras, passar então à apresentação da sessão 1. Eu peço então à Margarida, ela já está presente. A Margarida é consultora de marketing e vai, no fundo, moderar esta primeira sessão, que tem como tema alguns projetos Passive House em Portugal. Boa tarde, Margarida. Olá, boa tarde a todos. Da minha parte, dou também as boas-vindas à 9ª Conferência Passive House Portugal. Não vão já rever a parte da manhã, fiquem connosco aqui para esta sessão e depois a seguir já têm tempo de rever tudo. A nossa sessão de hoje, como o João estava a dizer, é totalmente dedicada a projetos Passive House em Portugal. Felizmente são cada vez mais, e hoje vamos conhecer aqui 5 projetos. A reabilitação de uma loja na Maia, a apresentação do Márcio Dias, da Builders Passive, a reabilitação de uma habitação bifamiliar em Ilha, a apresentação da Joana Cortinhas, da Ombrida. De seguida, a habitação unifamiliar em Ponte da Barca, uma apresentação da Mariana Campos e do Ravel Freitas, da DASO. Segue-se a apresentação do projeto de uma habitação unifamiliar em Aveiro. Aqui a apresentação vai estar a cargo da Sofia Soares, arquiteta, e do Homero Leal, o dono de obra deste projeto. E, por fim, uma habitação unifamiliar em Baltar, uma apresentação do Nuno Terim, que é o arquiteto do projeto. Vamos começar então com o primeiro projeto, que é a reabilitação de uma loja na Maia. Quem vai fazer esta apresentação é o Márcio Dias, da Builders Passive. O Márcio é bacharel em arquitetura pela Universidade Moderna de Setúbal, com mestrado em desenho, direção e gestão de projetos pela Universidade Europeia do Atlântico, Universidade Ibero-Americana. É engenheiro FIDIC, é membro Minergy e é fundador da Builders Passive. Vamos então ouvir aqui a apresentação deste projeto e no final teremos o debate, um momento de perguntas. Podem ir deixando as vossas questões no chat, que depois no final colocaremos. Bom dia, eu vou apresentar hoje o escritório da Builders, que se situa na zona da Maia, no Porto, e é o único escritório no mundo com loja física dedicada ao conceito a atingir o standard de Passive House. Depois, se nos quiserem visitar, podem visitar, e mais à frente podem pôr algumas questões. Vou mostrar um pouco como é que foi todo o processo de reabilitação do escritório. A loja é uma loja muito simples, com cerca de 40 e poucos metros quadrados, onde a dividimos em dois. É um prédio datado de 1996 e que tinha umas montras enormes. A primeira parte, depois do cálculo do PHPP, o que começámos a fazer foi pensar, vamos trabalhar a seco. E o que é trabalhar a seco? Sem cimentes, sem águas, sem areias. Então não partimos o piso existente, sobrelevámos o piso com uma lã mineral, com uma estrutura em madeira e forrada a OSB. No teto, na envolvente, aplicámos XPS. Também envolvente das paredes, aplicámos XPS. Fizemos quer no OSB a estanquidade ao ar, quer nos tetos toda a estanquidade ao ar. E depois há aqui um sistema, acho que é único, quando se estava
quando eu estava a pensar em criar a loja e o escritório, Jorge Alves da Conceito Base disse: sabes fazer um pisa seco, porque é que não fazemos um pisa seco uma brincadeira? E pronto, é um pisa seco, ele é hidráulico na mesma, se trabalhar a seco, são difusores metálicos que dissipam o calor, onde a água circula por dentro dos tubos, normal, com uma bomba de calor, e são os difusores que dissipam o calor. Todo este material é um bocado engraçado porque é material da recuperação. A tubagem e os difusores não, mas a bomba de calor era uma bomba de exposição descontinuada da Daikin. O depósito também foi um depósito que veio de outro processo. E aqui a bomba de calor também. Aqui vocês podem ver que era a unidade, já viram atrás a unidade interior, aqui está a unidade exterior. Depois tem um sistema de ventilação a duplo fluxo, está dentro dos tetos, simplesmente extração e insuflação. Sendo um escritório, decidi, em vez de trabalhar com uma extração na cozinha e as outras nas zonas úmidas, vá lá termos uma extração, uma insuflação, uma extração, uma insuflação, para fazer uma recirculação de ar diferente. Depois fizemos o teste de estanquidade ao ar. Aqui temos o resultado do teste de estanquidade ao ar. Tem aqui a montagem das portas e janelas. Aquilo que se criou foi uma estrutura dentro de uma estrutura. Foi painéis de sanduíche em madeira em contraplacado. E forrou-se as montras por dentro, aplicando janelas. Digamos que fizemos uma casa dentro de uma casa. Aqui também vem a montagem das janelas. Aqui é o interior já da loja completamente acabado, que depois vai ter todos os produtos dedicados à estanquidade ao ar, desde fitas, pré-ares e por aí fora. Aqui de outra parte conseguem ver todo esse processo e depois iremos dar algumas formações aqui, caso alguém pretenda, pode visitar sempre. Aqui criou-se uma mini copa, também dentro deste espaço, e mais uma vez está aqui a mini copa. Isto é o interior do escritório. Depois da divisão da loja, criou-se 2 secretárias, tudo é madeira. No chão tem OSB, todas as madeiras liberta de covos, vernizes, tudo, não há gases voláteis em nada. Aproveitou-se tudo o que já existente em termos de eletricidade. A única coisa que se fez foi canalização, mas fez canalização debaixo do piso que se elevou, para não ter que se partir nada. Aqui está a casa de banho da loja e do escritório. Eu queria agradecer à Guilherme, porque quando parti para o processo, o Hugo Salgueta foi logo a primeira pessoa que disse: epá, faz lá aquilo, porque eu arranjo os perfis das janelas. O Jorge da 161 foi ele quem fez as janelas e quem montou o vidro e quem deu o vidro e veio aplicar. Epá, e depois ao Jorge Alves da Conceito Base, porque já é a terceira vez que a gente estamos em projetos juntos e ele acredita e é alguém que nunca diz que nunca diz que não no processo e no acompanhamento do processo. Não é normal se fazer um piso radiante a seco com difusores metálicos e pronto, eu ia fazer qualquer coisa, mas ele diz, fizemos a seco e tal, sabes fazer, o que é que não fazes? Eu disse, pá, então vamos ao processo, e basicamente foi assim. E está feito a loja e o escritório, pá, brevemente estamos abertos ao público, só estamos dependendo que o material chegue, e já sabem, existe uma loja com um escritório dedicado ao conceito, tecnicamente, fitas de estanquidade ao ar, barreiras para vapor, todos esses processos, e podem vir visitar. Muito obrigado pela apresentação. Vou chamar aqui o Márcio. Márcio? Márcio, não estamos a ouvir ainda. Peço desculpa, já tive o microfone. Ok. Olá, Márcio, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação, em primeiro lugar. Vamos aguardar aqui, já podem colocar as vossas questões no chat, ou então ligar a câmara para fazer as vossas perguntas, caso alguém queira ligar a câmara e fazer alguma pergunta, também está à vontade. Enquanto aguardamos aqui pelas perguntas, vou fazendo eu aqui, adiantando aqui com algumas questões que me surgiram.
enquanto esperamos também por outras perguntas dos participantes. Márcio, é um projeto com muitas particularidades. Quais foram os maiores desafios que tiveram? Primeiramente já é existente, não é? E depois o maior desafio foi, em vez de levarmos isto ao Enerfit, levar os números da Passive House novo. E existe 40 metros de montras que tivemos que arranjar a solução e fizemos os painéis em madeira, sanduíche. Depois é um processo a seco, é um processo muito novo, na parte também do piso radiante a seco. Ele é seco, ele continua a ser hidráulico, só trabalha com difusores metálicos para dissipar o calor. São processos que não há ninguém que possa fazer. Nós temos que jogar um bocadinho as mãos, um bocadinho a bricolagem ali e fazer, e depois, ao ser muito pequenino, também tínhamos outro problema, é se os circuitos para o piso radiante, isso é complicado, isto tem 3 circuitos, o espaço é pequeno, criar o coletorzinho só para isto, uma bomba ou depósito, adaptar a certas situações, mas é desafiante, são processos, mostra que é possível em qualquer situação se ir ao conceito. O intuito é um bocadinho, acho que não fazia sentido, nós somos um escritório técnico dedicado ao conceito, que tem todos os produtos, desde os pré-ares, à fita de estanquidade ao ar, barreiras para vapor, tudo isso, e o próprio escritório não estar dentro do conceito, não tinha lógica. Sim, e lançaram mãos à obra para conseguir aplicar o conceito também aí. Pelo que eu percebi, este é um projeto inovador, por se tratar de uma loja e de um gabinete de apoio exclusivamente dedicado a Passive House. O que é que vocês pretendem com este espaço? É assim, as normas mudam e as normas mudaram, independente das pessoas não quererem ver, é assim. Ainda se continua a olhar para a legislação 110D, a legislação é toda europeia, basicamente, e o conceito, tanto que se diz que ele é evolutivo. E outros países estão mais à frente e está a saber as normas deles. É assim, a Passive House, Portugal tem que adotar uma coisa, tem que partir para um princípio. Ou parte para a Passive House, quando dizem que as normas são evolutivas, em 2022 ainda vão haver mais alterações, e por aí fora os outros países já estão todos assim com problemas energéticos e estão a tentar resolver os seus problemas. A França tem a RT desde 2005, agora que a 2020 e a seguir a energia positiva. A Suíça tem a Minergie com os labels todos, eu fiz parte da Minergie, desde a Minergie normal até à Eco, com materiais ecológicos, e eu acho que está na altura de ver a casa não como um simples espaço onde nós vamos dormir, não é? Qualidade do ar interior, tudo isso hoje conta, e é olhar para o espaço. O Lloyd acho que disse aqui há tempos uma coisa que acho... É um conceito, é um bocadinho reduzir áreas e ter melhor qualidade e melhor conforto. E a prova que se pode fazer é nestes espaços. Qualquer coisa se pode fazer, é como diz o Marcelino diz, e é verdade, o italiano ele fez a pizzaria. E todos nós os podemos fazer outras coisas. São estes desafios, acho que Portugal não fica atrás de técnicos nenhuns. Os portugueses construíram meio mundo. Em termos técnicos. E acho que nós temos tão poucas coisas, é um bocado um contrassenso aqui. Podíamos ter mais até. Em relação, até um bocadinho na linha do que está a dizer, Márcio, temos aqui uma pergunta da Islene. Ela estava a falar um bocadinho sobre a questão da dificuldade de ninguém saber fazer, ou seja, de vocês terem um pouco que lançar as mãos à obra porque tinham essa dificuldade de ter utilizado aqui algumas soluções inovadoras e diferentes. E o que ela pergunta é se o Márcio acha que o mercado português consegue avançar com o parque edificado sustentável com a mão de obra que existe atualmente disponível no país, ou que existe Nós no não país. temos um problema de obra, temos um problema... É assim, nós não temos que ir ver o problema à casa dos outros. Nós temos um problema técnico e eu em 2 minutos conto uma história. STCP nos Portos, no Porto, aqui há uns anos, eu conheço um senhor que é chefe da parte mecânica. E os autocarros tinham um problema de motor e tinha que vir um engenheiro da Alemanha. 8 horas ninguém via o engenheiro, 9 horas ninguém via o engenheiro e ninguém me dava de roupa. Foi toda a gente a almoçar. Às 2 da tarde lembraram-se, vamos mudar de roupa, vamos ao menos para baixo do autocarro. Quando chegam lá de baixo, o engenheiro tirou o motor tirado. Ele já estava lá desde as 6 da manhã. Eu acho que o técnico também tem que ir para a obra. Eu tenho um lema e sempre tive, trabalhei pelo mundo todo, é assim. A gente não podemos obrigar uma pessoa que não sabe ler nem escrever a ler e escrever. Alguém me dizia uma vez,
se um empreiteiro ou se um trolha souber o conceito de Passive House, nós não precisamos estar lá. Então também não precisa de técnicos, faz ele sozinho. É preciso perceber uma coisa, e prescrever-se aquilo que não se percebe e que não se entende, eu acho, em todo o lado e em todos os países, o arquiteto e o engenheiro faz sempre, em França, a Direction des Travaux, como na Suíça igual, em Inglaterra, Scopes of Works, passam todas essas partes a administrar a obra, a gerir a obra. Em Portugal temos esse paradigma, ninguém quer andar na obra e há coisas que o técnico tem que estar a ajudar, a apoiar, dar esse apoio em obra. E no acho fundo que é um trabalho conjunto aqui de todas as partes claro que é envolvidas, conjunto, claro que é conjunto. Nós todos precisamos uns dos outros. Sim, sim, Nós sim, dói a por barriga, isso... vamos ao médico e é assim, se me disserem, há coisas que são fáceis, são, mas é assim, outra das coisas, e um dos erros da Passive House não se pode chegar às obras às 10 e às 11 e ao meio-dia, mandar os seus bitites. Se eles começam, em todos os países da Europa, do norte e do centro da Europa é assim, 6, 7 da manhã alguém está lá a explicar. Alguém está lá a explicar, o trabalhador quando começa certinho, não é o trabalhador fez como achava a sua melhor maneira, agora chega-se às 10, às 11 ao meio-dia e vai partir. Vamos ver se passa no conceito ou não. O conceito da Passive House é um conceito, eu digo sempre isto, não vale a pena queimar etapas no conceito. Isto não passa. No fundo aqui também estamos a falar de um paradigma de trabalho que tem a ver com o próprio mercado e que é super importante no conceito de Passive House, e por isso também cada vez mais há aposta também na formação para haver esse conhecimento em toda a linha, não é? Estava aqui a ver, não sei se mais alguém tem alguma pergunta adicional para colocar sobre este projeto. Caso não exista, então vou agradecer mais uma vez, muito obrigado, Márcio, pelo projeto e pela apresentação. E vamos passar então à próxima apresentação. É então a reabilitação de uma habitação bifamiliar em Ilhavo. Quem vai fazer esta apresentação é a Joana Cortinhas, da Omgrid. A Joana é finalista do mestrado em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, atualmente a terminar a tese de mestrado. Está a colaborar com a Omgrid há cerca de 1 ano e meio e é Certified Passive House Designer. Vamos então ver a apresentação para depois podermos colocar as questões à Joana e falar um bocadinho com ela. Boa tarde, eu hoje venho apresentar um projeto da Omgrid para a reabilitação de uma habitação bifamiliar em Ilhavo. Esta é a Casa da Palmeira, a casa onde nós vamos intervir, localiza-se no Largo da Palmeira, aqui no centro de Ilhavo. Esta é uma casa já muito antiga e típica aqui do centro de Ilhavo e fica aqui junto à Nacional 109. Este é o estado atual da casa. Como podem ver, já existem imensas patologias a nível da fachada. Aqui é a fachada nascente, que se encontra aqui para uma viela. Aqui temos o acesso a um anexo que foi construído posteriormente à construção da casa. E pronto, já são visíveis aqui todas estas patologias. E mesmo ao nível do interior, isto é o interior da habitação da esquerda, que já está desabitada há algum tempo. Podem ver aqui a zona da cozinha, já toda esta umidade existente. E aqui o tal anexo, já posterior, mas também já muito danificado. E o interior da habitação da direita, que esta até há bem pouco tempo ainda era habitada, e isto pronto, demonstra o que é, infelizmente, a realidade de muitas casas em Portugal. O nosso projeto passou por limpar o miolo da casa. Já são paredes muito velhas e já muito degradadas, e mesmo a própria casa era muito compartimentada, os espaços são muito pequenos e muito escuros. E o nosso projeto passa então por, de alguma maneira, tentar criar um espaço mais amplo e fluido, aproveitar também aqui esta parte do anexo, onde vão ficar os quartos. Isto vão ser 2 T1s muito pequenos, com área aproximada de 48 metros quadrados. E pronto, nós vamos intervir ao nível da envolvente opaca,
isolamento pelo exterior e pelo interior. Aqui na parede dos vizinhos vamos cobrir com isolamento também e depois com gesso cartonado. A cobertura também vai ser refeita porque também já não está em condições, vamos fazer uma cobertura de madeira. Pronto, aqui temos os cortes, aqui os espaços comuns das duas habitações, aqui o tal espaço do que era o anexo, o espaço do quarto aqui um pouco mais rebaixado, e o teto falso, por onde vão andar todas as condutas da ventilação. Aqui temos um corte construtivo pela fachada, onde podemos ver as soluções que vamos utilizar. A nível do pavimento, com uma espessura de isolamento de 60 mm, obtivemos um valor de IU de 0,349. Nas paredes exteriores, que vão levar éticos pelo interior com isolamento de 80 e lã de rocha pelo interior, 45 mm, conseguimos um valor de U de 0,267. Nós aproveitámos também para deixar aqui um espaço técnico entre as telas e o gesso cartonado, por onde vão andar todas as cabelagens, para evitar deste modo andar a furar a parede, para não haver futuras patologias. E ao nível da cobertura, com isolamento de 200 mm, obtivemos um valor de IU de 0,316. Relativamente às janelas, nós vamos utilizar uma caixilharia da Gillian, da série S9000. Isto é uma caixilharia certificada, estas são as características: o fator solar do vidro, o valor de IU do vidro e do caixilho e também do espaçamento. No entanto, como podemos ver aqui com o balanço energético, verificamos que não obtemos ganhos energéticos. Pronto, isto deve-se ao facto de uma reabilitação nem sempre é o cenário ideal e temos que nos adaptar à realidade e ao existente. E isto vem um bocado em contra aos resultados que obtivemos no PHPP, pronto, que como podem ver não atingimos o desempenho passivo. E precisamente por ser uma reabilitação, recorremos então ao desempenho do Enerfit, que aqui sim já cumprimos os critérios. Pronto, isto são alguns ambientes interiores em que estivemos a trabalhar. Pretendemos, pronto, que o espaço seja mais amplo e mais luminoso, sobretudo, e que seja sobretudo também confortável e um espaço saudável. Esta é a planta, para já trabalhamos mais ao nível da casa da esquerda, mas pronto, já conseguem ter uma ideia de como vai ficar o espaço, ou de como queremos para já que ele fique. E esta obra foi uma obra que começou esta semana. Iniciámos a demolição das paredes interiores e do chão esta semana, e como podem ver aqui, isto já são paredes que já estão muito degradadas. Inclusive aqui, quando retiramos um forro de madeira, já estavam aqui a crescer umas raízes de umas plantas. Pronto, dizer que isto é uma reabilitação passo a passo, que queremos fazer as coisas bem e que pretendemos obter o melhor resultado possível, ou seja, ter uma casa confortável, saudável e eficiente. Próximos projetos da Homegrid: temos uma habitação unifamiliar em Coimbra, um T3 que está neste momento em licenciamento. Temos também no Seixal um T2 mais um também em licenciamento. Temos aqui em Aveiro um pequeno T1 com 50 metros quadrados. Em Alijó um T4 já licenciado, que está em fase de implementação. E ainda em estudo prévio, aqui também em Ilha, temos mais uma moradia, um T3. E pronto, a minha parte é tudo. Obrigada. Obrigada, Joana, pela apresentação. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Joana. Já temos aqui pelo menos uma pergunta no chat, por isso eu também tenho aqui algumas questões que me surgiram, mas vou começar por aqui. O João Lobão pergunta se algum método específico que tenham usado na reparação das patologias das paredes exteriores? É assim, como eu disse na apresentação, isto é uma obra que se iniciou a semana passada, por isso nós ainda estamos na fase de demolição do interior.
ainda não chegámos a limpar as paredes exteriores, por isso ainda não chegámos sequer a ter uma ideia de quais as patologias e qual o nível de degradação. Por isso terá que ficar para uma fase ainda posterior da obra. Ok, para se perceber aqui sim, para perceber o que é realmente que poderá que existir. tipo de patologias estamos a lidar. Ok. Neste caso, como é uma habitação bifamiliar, uma questão, como é que funciona ou como é que vai funcionar o sistema de ventilação? É um sistema para as duas casas ou é separado para cada uma das habitações? Sim, eu não falei na ventilação na minha apresentação, mas isto, apesar de ser um edifício único, são duas habitações independentes que vão ter utilizações independentes e por isso vão ser dois sistemas de ventilações independentes, um para cada casa. É um traçado muito curto e simples. Nós vamos utilizar uma unidade compacta das Enders, que já tem dimensões reduzidas, até já está preparada para estes casos de reabilitação, que cabe facilmente num módulo superior da cozinha, que neste caso é o que nós vamos utilizar. Ok. O Pedro Madeira está aqui também a colocar uma questão no chat. Na preparação de uma moradia para reabilitação, como é o caso, quais são os aspectos mais importantes a ter em conta? Assim, primeiro nós temos de fazer uma avaliação do estado do edifício existente e depois o mais importante em termos da nossa intervenção é assegurar a qualidade dos envidraçados, que numa reabilitação é quase certo que não sejam os mais adequados, e assegurar também a qualidade da envolvente opaca em termos de isolamento, estanquidade, utilizar as telas necessárias. Ok, ter os aspectos base bem consolidados. Exatamente. Ok. Mais uma questão, o Bruno Jorge Soares pergunta se não ponderaram aproveitar a inércia térmica das paredes exteriores, dado que vai ser aplicado isolamento térmico pelo exterior. Sim, isso também era uma possibilidade. Nós aplicámos o isolamento térmico pelo interior também para proteger a parede, porque isto já são paredes já muito antigas, e também para criarmos a tal zona de técnica por onde vai passar a cabelagem e para evitarmos estar a perfurar a parede, estar a perfurar as camadas de tanques, que mais tarde poderia trazer algum tipo de problemas. Ok. Uma questão agora do Carlos Guedes. De que modo os imperativos da Passive House condicionam a liberdade arquitetónica, nomeadamente a adopção de soluções mais minimalistas e singelas? Bom, neste caso, pode-se aplicar aqui este caso específico ou de uma forma mais geral, não é? Eu acho que, assim, a Passive House é uma norma, mas eu acho que não condiciona em termos arquitetónicos, tanto como uma pessoa, se calhar, ao início poderia pensar, porque uma Passive House não é nada de excepcional, é simplesmente termos consciência dos problemas e dos assuntos que temos que resolver e construirmos bem. Assim, a diferença em termos de uma construção normal para uma Passive House é simplesmente sabermos o que é que estamos a fazer, aplicar os conceitos no momento da decisão de projeto, tentar otimizar a exposição solar, o fator de forma, a área de envidraçados. Pronto, eu acho que inicialmente é preciso primeiro ter consciência e ter noção o que é que está implícito nesta questão da Passive House, porque eu acho que em termos arquitetónicos e soluções minimalistas, foi o que disseste, se eu não me lembro bem. Sim, o que eu disse, sim. Eu acho que há aqui alguma confusão que é normal, em que confundir a Passive House com um método construtivo, e o conceito de Passive House é um conceito que se aplica praticamente a qualquer método construtivo e não é um método per si. Por isso, há aqui talvez, eu penso que a pergunta do Carlos vem um bocadinho desta de confusão que é muito comum, que é achar que a Passive House é um método por si e não é, ele pode ser aplicado sim, a qualquer tipo de em qualquer método, não é, Joana? Sim, e é um ponto muito importante, é primeiro dar a conhecer às pessoas, as pessoas terem consciência do que é isto da Passive House,
para podermos todos começar a construir e a reabilitar para um futuro melhor. Sim, sim, e com bastante liberdade arquitetónica. Sim, sim, sim. O Bruno pergunta: quantas renovações por hora foi considerado para o dimensionamento da unidade de ventilação? Aqui uma pergunta bastante técnica, específica. Por acaso eu não me recordo, mas não sei se o João faz ideia. Olá, boa tarde. João. Tens relação. Portanto, ele vai ter esta unidade de ventilação, como qualquer uma da Passivals, tem pelo menos três modos de ventilação, no mínimo o 0,3, depois há de ter 0,4, 0,5, isto depende. Normalmente, atualmente nós estamos, digamos, em linha com aquilo que o regulamento português já indica como necessário. E possivelmente até um bocadinho mais, porque aquilo que temos visto é que temos que dar preponderância à qualidade do ar interior. Okay? E esta unidade é fácil, até o próprio utilizador, aumentar o step de ventilação ou melhorar a qualidade do ar interior. É muito fácil fazer esse tipo de ajustamento. Ok, muito obrigado, João, também pela resposta. Joana, mais uma pergunta, desta vez do Jorge. Sendo o isolamento da habitação realizado pelo interior, as janelas não deveriam ser aplicadas de igual forma no alinhamento interior das paredes, por forma a ficarem instaladas na camada de isolamento? É assim, a casa vai levar isolamento pelo interior e pelo exterior, é fixo. Por isso podemos instalar as janelas da mesma forma que temos feito, ou seja, alinhadas pela camada de isolamento pelo exterior, na camada da EPS. Ok. O Miguel Guedes pergunta se as caixilharias são qual é o material das caixilharias, vidro duplo ou triplo? A caixilharia em PVC da Gillen e vai ser vidro duplo. Ok. E o M. Dias se questiona se o isolamento pode ser dobrado para as ombreiras. Sim, pode ser. Okay. Sim, é uma das opções. Na pergunta respondi. Ok, era do Márcio. Okay, era um comentário. Eu só conseguia ver M. Dias, ok, por isso é que não fiz aqui a ligação imediata. Obrigada, Márcio. Ok, mais uma questão. Vimos aqui na apresentação que não foi possível atingir o desempenho Passivals para este projeto. O que é que teria de acontecer para que esta casa cumprisse os critérios e conseguisse atingir esse desempenho? Pronto, por acaso isso foi uma verificação que nós fizemos aqui internamente, só também para ter noção, e assim, grosso modo, o que nós teríamos que fazer era duplicar a espessura do isolamento em toda a envolvente opaca e aumentar cerca de 2,5 vezes a área do envidraçado. Assim, isto é a realidade da realização, é que nós não podemos controlar as pré-existências, não podemos controlar a orientação do edifício, a forma, a área dos envidraçados e pronto, temos que nos adaptar ao que já existe e por isso é que é mais difícil numa reabilitação atingir o desempenho Passivals, mas acho que também temos que salientar que não é por isso que a casa deixa de ter um desempenho excelente, deixa de ter condições existentes de conforto e que o Enerfit pronto, já apresenta critérios excelentes. Nós o ano passado fizemos outra reabilitação aqui em Ilha, porque até o João Marcelino apresentou na conferência do ano passado, que acho que os resultados do PHPP até foram similares aos que nós obtivemos e o cliente está super satisfeito. Ele agora mesmo nestes tempos frios de inverno, ele tem uma temperatura que ronda os 19, 20 graus. A casa está a ser monitorizada, vocês têm acesso aos dados no nosso site, se quiserem comparar. E pronto, acho que dizer que não é por não atingir o desempenho Passivals que a casa tem menos qualidade e acho que sobretudo é urgente nós, arquitetos, técnicos, projetistas, estudantes, termos consciência da responsabilidade das nossas, pronto, da responsabilidade e impacto que as nossas decisões têm e começarmos todos pronto, a construir um futuro melhor e o futuro que queremos.
Obrigada, Joana. Surgiu aqui só uma questão e vai ser mesmo a última para depois prosseguirmos, do Pedro Perpétuo. Sendo que as paredes são existentes e antigas, julgo que não haverá barreira de capilaridade. Foi pensada alguma solução para desviar a umidade que ascende por capilaridade? Para onde? Pelo interior ou pelo exterior? De momento penso que ainda não foi pensada nenhuma solução. Também, pronto, ainda como está numa fase muito embrionária da obra, ainda teremos tempo para discutir todas essas questões. Ok, aqui bom, esta mesmo a última da Nadine, mas eu acho que já foi um bocadinho respondida. Ela pergunta se na fachada do edifício publicitam tratar-se de um projeto Passive House e ao facto de já conhecer a implantação e exposição na fase do projeto, considera-se que o objetivo foi atingido. Enfim, há determinados níveis padrão que não foram atingidos, mas foram atingidos níveis já muito bons, e era o que a Joana já explicou, que sendo uma reabilitação há algumas coisas que não são totalmente, ou seja, que não se conseguem prever com exatidão total, correto, Joana? Sim, e pronto, assim, o desempenho Passive House não foi atingido, mas o Enerfit é um padrão Passive House para a reabilitação de edifícios. Ok. Muito obrigada, Joana, pela apresentação. Obrigada, e por todas as respostas também. Muito obrigada. Obrigada, com licença. Vamos então passar para o próximo projeto. Então é uma habitação unifamiliar em Ponte da Barca. A apresentação vai ser feita pela Mariana Campos. A Mariana é arquiteta, designer certificada Passive House, tem desenvolvido projetos e acompanhamento de obras de arquitetura e design de interiores, colabora atualmente com o município de Ponte da Barca no setor das obras públicas. Fundou a DASO, uma startup de projeto e construção que combina o sistema LSF com os princípios Passive House. E também a apresentação também vai ser feita pelo Rafael Freitas, arquiteto, fundador e gerente da Arcs Atelier. O Rafael tem um vasto currículo de projetos públicos e privados, onde se destaca o quartel de bombeiros de Ponte da Barca e a igreja de Lavradas. Especializou-se como projetista LSF e é um dos fundadores da DASO. Vamos então ouvir a apresentação deste projeto. Olá a todos. Este era o estado da Casa Zero da DASO há uns meses atrás, quando iniciamos a fase de revestimentos dos isolamentos. Nós estivemos aqui condicionados na implantação desta casa por questões legais, de afastamentos legais. Tínhamos basicamente um retângulo onde podíamos construir um retângulo de 8 por 16. Esse retângulo orientado no sentido sul-norte, nós resolvemos organizar a nossa casa em que temos uma componente social voltada a sul e a zona dos quartos na zona norte. A zona dos quartos teria depois janelas para poente e para nascente. Ao nível da envolvente envidraçada, nós temos aqui na zona sul, que junto aos sofás, uma zona de vidro em que calculamos uma pala que permitisse a incidência solar no inverno, mas que sombreasse no verão. E depois na restante envolvente do edifício estamos a colocar ao nível de aranhos exteriores algumas árvores de folha caduca que nos vão ajudar aqui na questão do sobreaquecimento. O sistema construtivo que nós utilizamos foi o LSF. O LSF aparece aqui como uma oportunidade também de negócio para nós. Nós percebemos que há cada vez mais dificuldades em encontrar mão de obra qualificada na construção. Precisamos de encontrar respostas. O LSF começa a estar muito em voga em Portugal, mas também vendo isso como uma oportunidade, nós percebemos que o LSF nem sempre é construído da melhor forma, sobretudo no que à questão térmica diz respeito. Para resolver esses problemas, essas debilidades térmicas das construções LSF em Portugal atualmente, nós criamos a DASO, que vai tentar dar resposta e corrigir aqui alguns desses problemas. Esta casa, então, é uma espécie de protótipo que procura ser a primeira LSF classificada como Passive House em Portugal. Temos aqui a demonstração de um corte transversal tipo. A nossa casa não assenta no pavimento, está suspensa em 8 pilares que estão sobre uma cave. Esses 8 pilares são a única exceção que nós temos à envolvente opaca do edifício para a regra do lápis, em que, para anular um bocado as pontes térmicas, nós fizemos um prolongamento de uma manga de isolamento de 50 cm.
no prolongamento dos pilares. Aqui outro corte transversal da nossa casa, em que vemos a zona de acesso à casa, a zona das varandas recuadas, em que tivemos depois ali umas questões de correção das pontes térmicas nas varandas que vamos falar a seguir. O nosso isolamento, o que estamos a optar, é um aglomerado de cortiça de 10 cm em toda a envolvente, quer nas paredes, quer na cobertura, quer na própria base da casa, por baixo no teto da casa, digamos assim. Os valores que chegamos da parede é um valor de IU de 0,102. Temos depois a cobertura revestida também em cortiça, que será depois para revestimento final em cobertura ajardinada, tem mais espessura também de lã mineral, já nos dá um valor inferior de IU de 0,079. A questão das pontes térmicas estruturais, aqui muito importante, como estamos a falar de aço, que é um material muito condutor, havia essa preocupação de como é que haveríamos de calcular e de resolver essa questão. Nós percebemos que se calhar a melhor forma era calcular o valor da ponte térmica linear e a partir daí multiplicar esse valor pelos metros que nós tínhamos de perfil de aço em toda a nossa estrutura, que no caso dá mais de 1,5 km de aço. O pavimento que nós escolhemos para o interior é em betão polido, é um betão polido que dá aqui alguma inércia à nossa casa, porque temos uma estrutura em aço leve, o próprio nome já diz que é um material leve com baixa inércia, precisamos aqui de algum componente com alguma inércia. Os valores do pavimento são 0,345 no valor da laje de pavimento. Aqui um pormenor de como resolvemos as pontes térmicas da varanda, colocação de pier, que tem um coeficiente de condutividade térmica inferior. Aqui um pormenor de como resolvemos as pontes térmicas das caixas de store, no caso de aplicarmos uma moldura de alumínio à volta das janelas sobre o isolamento que vai permitir a fixação das lâminas reguláveis. Aqui estamos a ver uma imagem da seleção que nós fizemos relativamente à caixilharia. Selecionámos uma caixilharia em PVC, com vidro duplo e gás argon e espaçador em PVC. Bem, aqui começámos a ter alguns problemas que notam que o mercado não está propriamente preparado para isto. As janelas chegaram-nos à obra com o espaçador de alumínio, em vez de ser espaçador de PVC, tiveram que ir para trás. Outra das questões foi que, se calhar um bocadinho por nós, não sabemos muito bem, as portas de entrada chegaram com umas soleiras que precisam de muita afinação para conseguirem garantir a estanquidade ao ar. Aqui vemos a instalação das janelas, colocámos um pré-aro em XPS de alta densidade, que aqui neste caso tem 10 cm, vai garantir a continuidade de isolamento com a cortiça, que também tem os 10 cm. Aqui temos um pormenor da instalação da janela já com as fitas próprias aplicadas e vemos também que toda a nossa estrutura está preenchida com lã mineral. Aqui já temos a tela para vapor colocada e conseguimos ver as nossas redes elétricas e tudo que estão espalhadas pelo pavimento, pelas paredes divisórias interiores e por uma caixa técnica que foi criada que vai ser criada no interior da tela para vapor, entre a tela para vapor e o revestimento final. Toda a nossa casa vai ser com teto em catedral, à exceção da zona de corredor e das instalações sanitárias, onde vamos criar uma área técnica para podermos aceder à maquinaria e às tubagens do ar-condicionado e da VMC. A nível de climatização, vamos colocar ar-condicionado e vamos colocar uma salamandra. Isso era um contrassenso para nós, porque nós temos produção de lenha e queríamos uma salamandra. Não foi fácil, mas já encontramos uma salamandra que, para além da admissão de ar exterior, garantisse estanquidade ao ar interior. Este é o estado atual da nossa obra, ainda estamos no processo de colocar o revestimento exterior e mais alguns pormenores. O próximo passo vai ser fazer o blower door test e até agora já podemos afirmar que encontramos duas grandes dificuldades. A primeira é que no acesso aos produtos, o mercado nacional ainda não está preparado para este tipo de abordagem mais rigorosa à construção. Ainda bem que temos estas conferências e que a Associação Passival está a fazer
excelente trabalho, porque senão é muito complicado. E o outro problema é a mão de obra, o acesso à mão de obra qualificada e motivada para este tipo de abordagem. Além de haver, em geral, uma falta de mão de obra enorme na construção, no que toca a esta construção mais rigorosa, está sendo muito complicado, mas vamos tentando. Pronto, penso que é tudo. Obrigado à Associação Passivals pelo convite e cá estamos agora para tirar dúvidas e para colaborar no que fizer falta. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Mariana e Rafael. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Nós estamos em lugares separados, agora vou falar eu, a Mariana intervém se houver alguma questão que eu não saiba responder. Ok, combinado. Enquanto acordamos aqui se existe alguma questão no chat, perguntava-vos, e vendo aqui que ainda estão em projeto de construção pela vossa apresentação, para além da dificuldade que a Mariana já apontou, se já são capazes de apontar algumas coisas que mudariam no projeto. Sim. Uma das coisas que nos apercebemos que se calhar poderíamos ter pensado de forma diferente é a forma como desenhamos as janelas e como pensamos, por exemplo, o vidro. Nós pensamos um vidro com uma barreira solar, com um fator solar muito alto, e se calhar isso faz sentido para as zonas em que nós temos sobreaquecimento, mas como voltados a sul temos a arquitetura a fazer-nos sombreamento no verão, podíamos ter tido um vidro que aproveitasse melhor o calor que incidia no inverno. Nós temos um vidro que nos protege muito bem no verão, mas que em contrapartida no inverno não temos tanto ganho. Portanto, se calhar uma das hipóteses poderia ter sido pensar em vidros diferentes mediante a exposição, mediante a orientação que eles seguem, mas nós optamos por seguir, por ter os mesmos vidros para toda a casa. Também a própria soleira, nós tivemos dificuldades em compatibilizar as soleiras, no caso as janelas são da Cortizo, e tivemos dificuldade em compatibilizar as soleiras que eles nos forneceram com a caixilharia. Aquilo não está garantido 100% a estanquidade ao ar, nós vamos ter que resolver aquilo com afinação e não sei ainda muito bem como, pronto, é um processo que estamos a montar, mas houve aí talvez alguma falta de acompanhamento, aí também devíamos ter exigido, se calhar das próprias marcas com que decidimos trabalhar, deveríamos ter exigido mais acompanhamento de obra e mais esclarecimentos, alguma ingenuidade da nossa parte e também acreditar um bocado de que as soluções já vinham pensadas para Passivals, mas a verdade é que não, o mercado ainda não está propriamente. Se calhar, e aqui percebendo um bocadinho daquilo que me está a dizer, até tem a ver com a integração das próprias soluções, não é? Sim. Ou seja, não as soluções por si, mas depois a integração. Sim, a compatibilização de sistemas. Sim. Ok. Ou seja, isto são coisas que mudariam no projeto e no próprio processo construtivo. Eu se calhar gostava de acrescentar que acho que complicámos um bocadinho o desenho das janelas e pronto, a questão da Passivals é simplificar ao máximo. Se nós, em vez de ter janelas duplas batentes, tivéssemos uma janela simples, tínhamos facilitado muito mais a vida. Nós temos em 3 tipos de janelas duplas batentes. E isto aplica-se a tudo, não é só às janelas. Acho que simplificar os desenhos é uma mais-valia enorme. Uma das coisas que mudariam. Sim, sem dúvida. Ok. Já temos aqui várias perguntas. O Miguel Guedes, em primeiro lugar, dá os parabéns pela obra e pergunta se a cortiça será aparente ou é TIX e se podem fornecer um modelo da salamandra. A cortiça é aparente. São 10 cm de cortiça, chama-se MD Fachada, o produto é da Amorim, passa a publicidade, e está a pedir também o modelo da salamandra, não é? Sim. Eu tenho isso alguns. Será que há estas questões assim mais específicas que posso enviar depois por e-mail? Sim. Para não estar agora a perder o tempo. Ou então até depois responder aqui no chat diretamente ao Miguel, sim, também pode ser uma opção. O João Ferreira pergunta se
o cálculo térmico da zona LSF é padrão, porque no fundo é uma zona composta por perfis e lã de rocha vidro, e porque o valor da parede é calculado com a cortiça 10 cm mais a lã, mas os perfis metálicos devem prejudicar bastante as contas. Não sei se está perceptível a pergunta. A questão é um bocado complicada, mas nós na apresentação simplificamos de uma forma bastante direta aquilo que foi o nosso raciocínio para chegar a valores de parede. Nós quando estamos a falar de uma construção em aço, em termos estruturais é muito semelhante ao timber frame da madeira, só que aqui na questão térmica o aço é um condutor brutal, ou seja, o efeito da ponte térmica em cada perfil é uma coisa a considerar, não pode ser ignorada. E nós aí ponderamos um bocadinho também aqui com o apoio do próprio João Gavião, o João Marcelino. Agora fizemos a reunião, eu confundo os Joões, peço desculpa que ainda é no início. Gavião. Fizemos uma reunião com ele também para tentarmos perceber como é que haveríamos de considerar estes perfis, e então a conclusão que chegámos é que o mais correto seria calcularmos a ponte térmica a que correspondia a secção do perfil e depois multiplicarmos aquele valor por todo o comprimento do perfil que nós temos em obra. Ou seja, no caso nós temos 1,5 km de perfil de aço, então adicionamos ao cálculo da parede no PHPP uma ponte térmica com aquele valor de 1,5 km e demos o valor da parede. Não sei se isto responde. E só queria acrescentar que o cálculo que fizemos da ponte térmica é para a nossa parede, não é padrão. Sim, foi especificamente. Para o vosso projeto específico. No nosso caso. A Nadine pergunta se consideram que as dificuldades encontradas se devem maioritariamente ao facto de estarem a implementar o conceito Passive House ou ao facto de utilizarem uma abordagem inovadora de construção com LSF. Cortou aqui um bocado o meu som. Será que pode repetir a pergunta? Posso repetir. A Nadine pergunta se consideram que a maioria das dificuldades é de estarem a implementar um conceito Passive House ou o facto de estarem a utilizar uma abordagem inovadora de construção com LSF? É um bocadinho das duas. O LSF em si traz alguma novidade de construção que nós não estávamos preparados. É a primeira obra que fazemos em LSF. No entanto, é simples. Eu acho que tem mais a ver com a questão do rigor e de a mão de obra, por muito boa vontade que a mão de obra que nós vamos arranjando tem, há ali certos aspectos que estamos habituados em obra a descurar, como a própria estanquidade. A estanquidade é uma coisa que não engana, não é? Nós não podemos deixar uma fita mal colada a 1 milímetro que a estanquidade fica logo comprometida. E percebe-se que a abordagem em obra muitas vezes é um bocadinho mais relaxada. Nós estamos habituados a obras que não têm este grau de rigor e a grande dificuldade foi essa, talvez mais a Passive House, porque o LSF em si, no fundo, vem substituir aquilo que é a montagem da parede de tijolo ou de bloco, não traz assim grande dificuldade técnica. É depois a compatibilização é com o rigor que a Passive House não nos deixa mentir, não é? É uma construção que ou é Passive House ou não é Passive House, temos de seguir aqueles passos todos. E aí acho que é mais a Passive House que nos dificultou tecnicamente. Rafael, até vou aqui passar uma questão à frente, mas vou voltar depois à questão do Estevão, que é mais técnica, porque vai aqui da linha a pergunta da Islene em relação ao que estamos a falar, em que ela fala ou pergunta como é que a DASO ultrapassou estas dificuldades de mão de obra e produtos energicamente mais eficientes e se acham que há uma desfasagem muito grande entre novas políticas nacionais para os edifícios e o próprio mercado, e o que é que recomendariam do vosso lado para a melhoria do trabalho no setor? Bom, há aqui várias questões, mas no fundo é perceber, tendo em conta essas dificuldades que vocês já identificaram, o que é que recomendariam para se poder ultrapassar e como é que veem esta questão? Eu acho que isto passa muito por uma coisa que, como o primeiro orador, o Márcio da Builders Passive, está a criar, que é cada vez mais aparecer em gabinetes técnicos de apoio às soluções e os próprios arquitetos saírem dos gabinetes e passarem a estar mais em obra, porque as soluções acabam por já existir, não estão a ser aplicadas e não estão a chegar à obra. Muitas vezes a solução perde-se entre o fornecedor
e a obra por falta de conhecimento. É só isto. Nós, no fundo, estamos só a precisar de cultura, porque o resto, as soluções já existem. Cabe-nos a nós, arquitetos, técnicos, chegar à obra. Eu acho que isso é a principal mudança que faz falta. Uma última questão, aqui mais técnica e específica, do Estevão Alcântara. Na parte inferior das paredes, como vão resolver a situação das pingadeiras, já que termina em cortiça? É simples, basta. A própria cortiça aguenta perfeitamente levar um corte que faça esse efeito de pingadeira. Ou então, como nós temos a cortiça, nós ainda estamos a definir por menor, há coisas que ainda vamos afinando em obra, a própria cortiça, como são painéis de 10 cm, tem alguma rigidez e autonomia de estabilidade, ela pode vir, a cortiça da fachada pode vir ligeiramente abaixo em relação à cortiça do teto, não é? Fazendo assim, e criar ali um efeito de pingadeira. Portanto, isso são questões bastante simples de resolver. Pode ser aplicado um perfil metálico pelo exterior, no caso vai ser mesmo a própria cortiça a vir ligeiramente abaixo, acho que vai ser assim que vamos resolver. A solução que irão encontrar. Muito obrigada pela vossa apresentação e pelo projeto também, por terem vindo partilhar aqui connosco. Muito obrigada a ambos. Passamos então para a nossa quarta apresentação. Esta quarta apresentação vai ser apresentada, neste caso, desculpa, aqui, é de uma habitação unifamiliar em Aveiro. Quem vai fazer a apresentação é a Sofia Soares, a arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Certified Passive House Designer, com um percurso autodidata pela arquitetura, procura a construção do futuro, o equilíbrio e a harmonia entre todos os seres e o mundo. Vamos ter também na apresentação o Homero Leal, neste caso é o dono de obra, é engenheiro, cidadão do planeta Terra, procura sempre desafiar o status quo de forma evolutiva e com uma mentalidade inspiradora. Vamos então ouvir a apresentação para depois podermos colocar as questões. A Casa do Carril é um projeto desenvolvido de acordo com os princípios Passive House e nasceu de uma vontade de criar uma casa de madeira no início. Curiosamente, depois de irmos a uma conferência de Passive House em 2019, foi possível assistirmos à sessão do Lloyd Alter e nessa sessão conseguimos absorver os 4 pontos da estratégia da Radical Simplicity que ele menciona, que achámos que se iam enquadrar perfeitamente no objetivo do nosso projeto, que tinha que ver com um objetivo de criar uma habitação ou um edifício de acordo com os princípios da Passive House para que fosse eficiente, mas ao mesmo tempo ter uma abordagem mais sustentável. Até por isso é que criei o último ponto, o Radical Sustainability, que tem que ver com esta seleção de materiais mais ecológicos. E foi através desta estratégia que nós conseguimos desenvolver um plano para o desenvolvimento do projeto, um plano que tinha que ver com uma simplicidade de meios, no sentido tanto de soluções construtivas, como da arquitetura, como da questão também da parte de eficiência energética. E foi então também que a parte dos princípios da Passive House foram tão importantes. Neste projeto nós consideramos soluções construtivas que foram estudadas de acordo com os princípios da Passive House e encontramos aquela que consideramos a mais indicada e por isso escolhemos a madeira como núcleo da construção, como estrutura, e escolhemos materiais como a lã mineral e a ardósia como telhado, pela sua resistência e durabilidade, e desenvolvemos um conceito que nos permitisse que a edificação pudesse ter um excelente desempenho energético e que pudesse aproveitar ao máximo os recursos existentes, nomeadamente a questão solar, preocupando-se sempre também com o sombreamento, preocupando-nos com a ventilação, com a iluminação natural, e por isso estes pontos foram pontos muito importantes e fulcrais na fase de início do projeto. Durante a execução ou desenvolvimento do projeto de arquitetura, foi pensado tudo com algum pormenor. Aliás, o projeto teve várias fases, inclusive por isso. Ele neste momento reúne um conjunto de várias características
que permitem que o edifício seja o máximo compacto possível, com menor distribuição, para que seja eficiente e que reduza ao máximo a distribuição de infraestruturas, não é? Principalmente da ventilação. É um edifício que tem um bom compromisso entre vãos, abertura, iluminação natural e ganhos solares. Tem também aqui algumas questões que têm que ver com os materiais que se usam nos interiores, nomeadamente não se usa quase ponto nenhum materiais metálicos, é praticamente tudo madeiras. Portanto, tivemos sempre a preocupação de escolher os materiais mais naturais possíveis, com menor pegada carbónica e com esta questão toda de criar condições para que houvesse muita eficiência, e por isso também estamos a ponderar colocar os painéis fotovoltaicos como uma fonte de energia renovável e criar assim um conjunto, um edifício que vai ser praticamente autossustentável e que tem todas as condições para não necessitar de nenhuma energia para aquecimento ou arrefecimento acima daquilo que o critério da Passivhaus define. Portanto, rapidamente, as soluções construtivas, como já foi falado anteriormente, foram consideradas de acordo com a questão da simplicidade. Portanto, o CLT permitia-nos ter paredes que tivessem acabamento já pelo lado interior e pudéssemos colocar pelo lado exterior o isolamento, portanto, envolvente a placa de uma forma contínua e estanque. Escolhemos assim também então a lã mineral e depois também uma fachada ventilada que também trazia as suas vantagens e também para o cliente trazia a questão mais estética e mais da durabilidade e do aspecto com menos manutenção, portanto mais resistente. E de alguma forma, considerando estas questões todas, também as janelas certificadas da Passivhaus e a instalação da VMC de acordo com os critérios, criámos aqui um conjunto que corresponde em quase tudo às expectativas do cliente e também aos critérios definidos da Passivhaus. Quando decidimos para esta solução construtiva também sabíamos, e com simplicidade do ponto de vista do aspecto da abordagem arquitetónica, sabíamos que não devíamos ter muitos problemas do ponto de vista de pontes térmicas ou de fluxos térmicos ou de condensações, tendo em conta o método construtivo e a maturidade até daquela fonte de solução que nós já tínhamos procurado, mas acabámos por fazer alguns desses estudos na mesma, de forma simples, através de ferramentas gratuitas inicialmente, que depois têm licenças de utilização, mas permite já ter uma ideia aproximada daquilo e confirmar que não tínhamos grandes problemas neste aspecto. Fizemos estudo com AT Flux do ponto de vista de pontes térmicas, também fizemos estudos de fluxos hidrotérmicos com o UFI e veio-nos confirmar um conjunto de decisões ou ajudar a tomar certas decisões ao longo do tempo. Por exemplo, um que é muitas vezes questionado e falado, que é se este tipo de construções devem não levar telas, quantas telas, o que é que seja, etc. No nosso caso, por exemplo, para garantir estanquicidade ao ar, com o CLT, estamos seguros que o CLT em si já é estanque. As juntas seriam garantidas através de prenda de selagem ou por fitas, que é tipicamente, ou por uma tela externa, mas por fitas seria suficiente em todas as juntas. Mas mesmo assim abordamos a ideia de ter uma tela exterior simplesmente por causa da execução em obra. É super importante a proteção durante o período de execução em obra, por isso provavelmente a nossa solução terá as fitas selantes juntas e a tela para a impermeabilização, ou seja, para aguentar toda a execução de 3 a 4 meses, provavelmente até fechar a parte exterior com um isolamento contínuo, fachado e estudados. E por exemplo, chegamos à conclusão que do ponto de vista térmico ou hidrotérmico não era propriamente necessário, ou seja, era bastante uma estrutura transpirável, mas do ponto de vista de execução é importante e é uma tela então que é altamente transpirável, mas impermeabilizável. Esse é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, a ventilação. Seguimos mais ou menos as regras aqui, que é ter 2 fachadas para o qual faz a extração e a circulação de ar. Outro exemplo aqui, por exemplo, em infraestruturas de águas quentes sanitárias, está numa zona central da casa. A distância máxima que se prevê do tanque de reservatório de água quente até o ponto de saída de água é 3 ou 4 metros, ou seja, os pontos mais comuns até, por exemplo, a cozinha está a meio metro ou 1 metro,
seja, todos estes aspectos permitiu não só poupar em termos de materiais, mas ter uma eficiência energética, todos eles contribuem nesse aspecto. No final, depois de muitas continhas e contas a inserir e preencher e perceber um pouco também o que é que as nossas ideias acabaram por dar, acabou por dar isto um pouco na própria ferramenta que nos auxiliou ao longo do tempo para também tomar certas decisões. Ficamos ali rés em alguns critérios e provavelmente um dos principais fatores tem a ver também com manter os nossos vãos grandes. Até acabámos por decidir reduzir-nos um bocadinho ali mais para o término do projeto, que acabou por até ser uma boa decisão, que se calhar veio exatamente privilegiar exatamente as perdas, as necessidades de aquecimento da casa e sobreaquecimento por solar. Depois também nos ajudou a perceber várias circunstâncias, há umas coisas que também podíamos fazer melhor, do ponto de vista do planeamento, antes de começarmos a fazer a execução, e a decisão até de investir mais até também em painéis fotovoltaicos, para ver se conseguimos, talvez com a capacidade no futuro, neste momento não, numa futura de bateria que é 10 kW, consegue-se tornar a casa autossuficiente em cerca de entre 65% a 70%, ou seja, o consumo só ir buscar à rede cerca de 20% a 25%, é o que se prevê. Por isso, essa é a ideia. Esta ferramenta foi útil em confirmar algumas ideias, estávamos a seguir os princípios e, essencialmente, tomar decisões também que não tínhamos tempo antes de começar a execução. Por fim, obrigado, espero que gostem. Se houver alguma dúvida ou questão, estamos sempre disponíveis e para quem tem ou for aficionado para estas coisas, tentaremos responder dentro dos nossos conhecimentos e competências. Muito obrigada, Sofia e Homer, pela apresentação. Boa tarde a ambos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Começava já eu por vos perguntar qual é que foi a maior dificuldade que sentiram no desenho do edifício, falando aqui um bocadinho do desenho, para a adoção dos princípios Passive-House. Na verdade, o projeto em si já estava mais ou menos idealizado antes de introduzirmos os princípios Passive-House, até porque tínhamos um terreno com algumas já condicionantes, portanto em si o projeto já era bastante compacto. No entanto, houve algumas questões que foram pensadas depois de analisar essa parte da Passive-House, que tem que ver mais com a questão das varandas, que nós tínhamos varandas nos quartos, a questão do sombreamento, que também foi pensado de forma diferente, como queríamos um elemento exterior à estrutura do edifício, a questão dos vãos na parte dos ganhos solares e neste caso também de tentar ao máximo que não houvesse excesso de calor também no verão, mas a casa em si também já estava mais ou menos, pronto, não teve assim grandes alterações a nível arquitetónico, talvez mais a nível da escolha de materiais e de soluções construtivas. Ok. E qual é que foi o impacto que a escolha dessas soluções construtivas e de materiais que foram fazendo teve no projeto e na futura execução do mesmo? Bastante porque nós queríamos imenso escolher uma solução que nos permitisse, como explicado na apresentação, que nos permitisse alguma economia de meios. E também, dada a formação da Passive-House, que nos permitiu ter acesso a algum conteúdo sobre soluções construtivas, percebemos que o CLT, portanto a madeira maciça, era o melhor compromisso entre inércia térmica, entre envolvente opaca, entre estrutura, espessura de parede, envolvente estanque. Portanto, tínhamos aqui bastantes vantagens nesta solução, que nos permitiu depois também escolher outras que estavam relacionadas em paralelo, mas que, como é óbvio, tiveram um impacto muito grande depois em tudo o resto. Por exemplo, a questão das varandas foi uma das questões que surgiu nesta fase, não é? E a parte do sombreamento também. Depois foi uma fase de estudo bastante longa, em que tivemos que analisar muito bem todos os componentes, até porque como tínhamos bastante em mente esta ideia de ter materiais com pegada ecológica mais baixa, então analisámos sempre umas materiais a nível de fichas técnicas de características mais aprofundadamente, fez com que tivéssemos aqui algumas indecisões, mesmo entre escolher um material natural que ficasse à vista ou escolher
um sistema tipo capoto ou até escolher uma fachada ventilada, tudo isso teve muito impacto em todos os sentidos, tanto no cálculo PHPP, portanto, ao nível de envolvimento, como também a nível de soluções construtivas e dos encontros, dos pormenores todos que nós tivemos que estudar para a habitação. Posso perguntar-vos aqui, daquilo que estavam agora a dizer, percebi que já tinham um projeto aqui com alguma componente forte de sustentabilidade e depois adaptaram para o princípio passivo-alvo. O que é que vos levou a fazer esta mudança? Qual foi o momento em que perceberam, ok, o que nós queremos mesmo é isto e porquê? Assim, eu diria, a falar um pouco pelos dois, que terá a ver com o momento em que vimos na conferência a apresentação do Alter, do Lloyd Alter. Sim. E acho que pronto, identificámos os dois com aquela estratégia, não é? Com aquele conceito, mas é óbvio que o dono da obra também também teve a ver um impacto, se calhar com os tempos que também vivemos hoje em dia. Cada vez mais comecei a perceber-me do que é que eu ia fazer para o ambiente. Então, ao mesmo tempo, dizer, pá, se calhar é uma oportunidade para fazer alguma coisa um bocadinho além, ou fazer uma coisa melhor do que pensava inicialmente, faz parte da aprendizagem do processo, e acho que foi mais ou menos isso. Claro, mantendo dentro de custos aceitáveis. E também provar isso, que é possível fazer também dentro dos custos aceitáveis. Também é esse o desafio que se está a tentar ultrapassar. Ok. Conjugar aqui a questão da sustentabilidade com manter o conforto e o próprio budget que tinha definido para o projeto. Exatamente. E materiais sustentáveis. Exatamente. Ok. É possível. Acho que esperemos. Ainda chegámos à frase de execução pura e dura, ainda só estamos nas fundações. Ok. A Sandra Gerardo pergunta qual é que é a espessura da parede CLT e do isolamento. Bom, as paredes de CLT têm no geral 90 milímetros, ou seja, 9 centímetros. O isolamento é 150 no total. 140 milímetros. Pronto, depois ainda tem caixa de ar e o revestimento da fachada ventilada. Mais 5, sim. Ok. Falaram há pouco do PHPP. Foi uma ferramenta útil para vocês no desenvolvimento do projeto? Bom, para ser sincera, eu diria que foi mais uma ferramenta de confirmação, porque nós, à medida que íamos escolhendo as soluções construtivas, já íamos validando os valores, não é? que são necessários. Mas depois, como é óbvio, tivemos que fazer confirmação e também permitiu-nos poder explorar algumas opções, não é? Esta questão de uma janela de uma determinada maneira, uma parede de uma determinada maneira, que nos permitia, de alguma maneira, jogar aqui um bocadinho com os valores. Sim, a ferramenta agrega muito numa só sítio, não é? E às vezes isso é difícil de conseguir em qualquer ferramenta. Embora, pronto, não deixa de ser uma base de cálculo, não é? Uma folha de cálculo, mas agrega muito num só sítio, desde o consumo da máquina de lavar, a águas quentes sanitárias, e isso tudo não é fácil de fazer as contas e estimar num único sítio e depois dizer, olha, sim, não, está acima, está abaixo, se calhar temos que melhorar isto ou aquilo, não é? Ok. Mas é aqui uma grande ajuda para conseguirem confirmar o caminho, os cálculos. Aqui relativo ao CLT, o Benjamin pergunta se é português ou se é importado e se tiveram em conta na estratégia de redução do impacto da pegada ecológica esse facto. Pronto, os transportes, os materiais, enfim, também tem o seu impacto, claro, como é óbvio. Claro. O senhor CLT não é português. Não, mas tivemos quase a ponderar. E quando dizemos que é português, é difícil. Neste momento, em Portugal, provavelmente há 2 a começar a produzir, mas importam a madeira, na mesma, não é? Ou seja. Na verdade está cá, mas ele teve que chegar cá de alguma forma. Não nasceu cá, não apareceu cá. A única hipótese que tivemos e ponderamos essas coisas todas, foi tudo pensado, aliás. Existia a hipótese de saber o fornecimento, desde o corte da madeira até a produção, em Espanha, que era o mais perto possível, não é? No fundo, tudo já reduzia algum. Mas não, é do centro da Europa, essencialmente, é onde há um forte mercado neste momento, muito forte, fortíssimo, em crescimento e com uma oferta bastante competitiva, tirando esta fase de caótica, que não é normal, mas de resto é competitivo.
mas mesmo assim pensando em muitos aspectos, se a gente olhar a questão dos transportes por aí fora, e se fosse a calcular isso tudo, que é possível calcular, é insignificante. Ok. E a questão também, peço desculpa, a questão aqui também é o seguinte, nós iríamos à partida optar sempre pela solução da madeira. Qualquer solução, fosse CLT ou fosse timber frame, todas elas eram de sempre madeiras de florestas certificadas, que nenhuma delas é em Portugal. Portanto, qualquer das soluções construtivas para a estrutura que fôssemos escolher, ela ia ter sempre alguma pegada ecológica, porque é diferente de... Sim, mas é insignificante. Imaginemos que são dois caminhões a fazerem 3.000 km. Ok. É insignificante a uma extração de um caminhão inteiro de cimento de Portland. Sim. É insignificante. Sim. Mas é pertinente a pergunta. Muito obrigada, Sofia e Homero, pelas vossas respostas, pelo projeto e pela vossa apresentação aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Vamos então passar para a última apresentação, neste caso de uma habitação unifamiliar em Baltar. A apresentação está aqui a cargo do Nuno Terim. O Nuno é arquiteto licenciado pela Escola Superior Artística do Porto, é também um Certified Passive House Designer. E vamos ouvir então a apresentação deste projeto para depois falarmos com o Nuno. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite da Passive House Portugal, da Homegrid e do João Gavião e do João Marcelino para esta oportunidade de apresentar um dos trabalhos relacionados com a Passive House em que estamos neste momento a desenvolver aqui no escritório. Será porventura não o projeto mais ousado / interessante de todos eles, mas aquele que é possível neste momento por diversas situações apresentar. Ora bem, esta é uma casa a construir em Baltar, Paredes, norte de Portugal, com todas as implicações que isso tem no processo. O caderno de encargos apresentado pelo dono de obra consistia na construção de uma habitação unifamiliar para 4 pessoas, dentro daquilo que é usual, a nível de compartimentação dos espaços. Foi-nos solicitado que a casa tivesse preferencialmente apenas um piso e que, se possível, se conseguisse aproveitar alguma coisa das construções existentes. Este é o terreno da habitação em causa. Ele tem uma situação geográfica quase perfeita, em seu declive de norte para sul, sendo que os acessos ao terreno são a norte. Existem já lá 2 construções, uma habitação e uma ruína que seria um apoio à habitação. Fazia parte do caderno de encargos também todo o arranjo exterior e a criação de uma espécie de alojamento local na ruína de apoio à casa principal. Essa construção não está exatamente pensada nos mesmos moldes em que a habitação, uma vez que não se saberá em que altura ou em que fase ela será construída. Estas são as fotografias do local, as construções existentes. Posto isto, avançou-se para um plano de intenções / implantação que consiste no seguinte: organizar todo o terreno e todo o espaço exterior através de patamares, isto é, de socalcos, 3 níveis, 2 socalcos, onde assentassem a construção da nova habitação, que tem por base o existente e, juntamente com esses cálculos que já referi, ter também uma série de percursos que nos atravessassem os espaços e que fizessem uma espécie de transição ou base para a construção a edificar. A habitação terá 175 metros quadrados. O espaço que nós vemos a laranja é apenas um alpendre para estacionar o automóvel. O espaço a cor-de-rosa é o alojamento local falado e depois mais a sul temos uma piscina. Daí, desse plano de intenções resulta este projeto, não é mais do que o desenvolver em 2 volumes da construção. Um volume para a zona de quartos, outro volume para a zona social da casa, sendo que entre eles existe um espaço de ligação, que funciona quase como rótula, que nos faz também a transição de cotas entre a parte mais alta e a parte baixa da casa. Todos os espaços exteriores vão se relacionando com a construção de uma forma direta. O alojamento local é o AL, como eu já disse, não tem neste momento definição suficiente para ser apresentado. Daquela planta, daquelas intenções, daquela organização, resulta os seguintes alçados, onde se materializa algumas das preocupações
com a construção e com a Passivhaus, nomeadamente o cuidado em relação aos vãos envidraçados, não é? A diferença entre fachadas voltadas a norte, fachadas voltadas a sul, o definir de uma construção mais tranquila possível, tendo sempre em consideração a exposição solar, o posterior isolamento térmico, a facilidade de construção, todas essas situações. O Meuscorp continua a demonstrar essas intenções. A diferença de cotas, que inicialmente o requerente gostaria que a casa tivesse um piso, mas rapidamente se percebeu que, dada a topografia do terreno e também a existência da tal ruína, implicava que a parte dos quartos tivesse uma cota superior. Aqui percebe-se um pouco mais isso, a diferença de cotas entre a zona de quarto, as zonas exteriores, zonas de corredores, zonas de sala. Aquilo que eu falava há pouco, a necessidade de controlar os vãos envidraçados nas zonas, em todas as fachadas, diria eu, o ter uma casa compacta, os 2 volumes, a situação dos acessos e toda a relação entre interior e exterior também cuidados. Este é o alçado, vá lá, o alçado principal, ou aquele que para nós mais interesse tem, que é o Veracel, onde sim existem os grandes ganhos solares e mesmo de onde o dono de obra poderá mais tarde usufruir do seu terreno. O alojamento local, aquele volume situado mais à direita, ou seja, mais abaixo da linha de vista das janelas. Este foi o plano base, que foi aprovado estudo prévio pela dona de obra. A partir daí está-se a desenvolver neste momento todo o sistema, todas as soluções construtivas, tendo por base algumas premissas iniciais. Não só tudo o que caracteriza a Passivhaus, mas também a facilidade de execução, a facilidade de obtenção de materiais e equipamentos, o cumprimento do famoso PHPP, não é? Do cálculo, e também conseguir que tudo isto fique dentro do budget apresentado pelo dono de obra, algo que para nós é muito importante garantir. Finalmente, queria dizer que isto é um dos trabalhos de uma parceria entre a minha empresa, Nuno de Arquitetura, e a Builders Passive, do meu colega Márcio Dias. Espero ter conseguido dar aqui um esboço das intenções e que para o ano, que haja um convite, consiga apresentar esta casa já bastante mais desenvolvida e agora vou estar disponível para responder alguma questão e mais uma vez agradeço a todos o convite para participar. Obrigado a todos e até já. Muito obrigada, Nuno, pela apresentação. Boa tarde. Só ligar aí o som. Olá, boa tarde. Sim. Olá, boa tarde, Nuno. Muito obrigada mais uma vez aqui pela apresentação. Perguntava aqui partindo um bocadinho para o início, quais é que são as preocupações iniciais quando inicia um projeto que tem os princípios Passivhaus? Preocupações iniciais, só que um segundo tem aqui outro computador ligado, está aqui a fazer... Sim, está a fazer interferência, sim. Sim, agora já está. As preocupações iniciais têm a ver exatamente com aquilo que eu falava no final, que é um equilíbrio, não é? Um conjugar de todas as características de uma Passivhaus, também tendo em consideração sempre a ambição do dono de obra e sobretudo o bolso do dono de obra, não é? Ter isso muito presente e pensar também naquilo que alguns dos participantes já referiram, que é na dificuldade de execução em obra, ou seja, partimos para estes projetos um pouco com a ideia de facilitar ao máximo o processo de construção per si, não é? Que é para não complicar a vida às pessoas e partindo do princípio que o quanto mais simples melhor, não é? Em termos de solução, hoje é mais fácil encontrarem junto das marcas soluções para tudo o que precisam para ir de encontro ao conceito? Sim, eu penso que sim, não é? Eu penso que sim, que neste momento não há assim grande dificuldade nesse aspecto. Temos é que partir sempre desse princípio de que temos que simplificar todo o processo, ou seja, a Passivhaus começa na primeira reunião. Não é? Diria eu, não é? E não sim, depois planear desde o início. Acrescentar, exatamente. Daí ser muito difícil chegar ao final desta primeira fase de estudo prévio, em que já há algumas decisões tomadas do ponto de vista do projeto que em princípio não serão reversíveis.
Ok. Vimos também aquela zona que será um alojamento local, não é? Que referiu não se enquadrar ainda aqui para a norma. E qual é que poderia ser a solução para que este alojamento local a construir viesse a ser considerado também uma passive house? Ok, ele neste momento já temos a decisão de que irá ser construído, não é? Será integrado na casa principal e participará também no todo o processo da passive house. A solução encontrada irá passar por umas consolas isolantes que nos vão ligar através de uma paula as duas casas, ou seja, o sistema é o mesmo. Uma vai ser o prolongamento da construção principal, diria eu. Ok. Não sei se mais alguém tem alguma questão, podem até ligar a câmara e fazer a pergunta ou colocar aqui no chat, ou mesmo para quem está no Facebook. Ok, penso que não existam mais questões. Muito obrigada pela apresentação e pelo projeto também. Muito obrigada. Obrigado. Deus. Agradeço então a todos. Não havendo mais questões, encerramos assim a primeira sessão da 9ª Conferência Passive House. Já estão disponíveis e podem ver ou rever as apresentações no site da Associação, na zona que faz referência à conferência, no menu da conferência. Da minha parte, agradeço a todos os oradores pelas apresentações, os parabéns também pelos projetos e também o agradecimento a todos os participantes que estiveram aqui hoje. E passo então a palavra ao João Gavião. João. Obrigado, Margarida. Obrigada. Vamos então só fazer aqui o encerramento e só referir aquilo que a Margarida acabou de dizer. No fundo, se forem à página da associação, à página da conferência, no botão apresentações já encontram então todo este conteúdo que foi aqui apresentado, tanto em PDF como em vídeo. E vai ser assim, portanto, no final de cada sessão já terão a possibilidade de rever ou de partilhar, e aqui depois também as perguntas que ficaram por fazer, poderem fazê-las aos oradores. Vamos só, muito rapidamente, fazer aqui o encerramento. Portanto, vamos ter na próxima sessão, na quinta-feira, a segunda visita à exposição virtual. Vamos ter como guia o João Gustavo e vamos ter, da parte da tarde, a sessão 2, também a focar em projetos Passive House em Portugal. Vamos ter como moderadora a Rita Ascenso. Resta-nos fazer aqui mais uma vez o apelo. Ajudem-nos a construir o futuro que queremos. Embarquem nesta causa, tornem-se sócios da associação. Agradecer aos nossos media partners, aos nossos parceiros de comunicação, o apoio. O último agradecimento também aos nossos parceiros institucionais, aos nossos parceiros estratégicos e, sobretudo, aos oradores que, no fundo, apresentaram aqui, de facto, excelentes conteúdos a mostrar que é, de facto, possível implementar a Passive House, quer seja construção nova, quer seja na reabilitação, e depois também um agradecimento à Margarida pelo excelente trabalho de moderação. E o dia de hoje, tanto de Joaquim e da Margarida como guia e moderador, no fundo, elevaram aqui a fasquia para os restantes colegas das próximas sessões. Muito obrigado e um obrigado final, um agradecimento final a todos que estiveram a assistir e pelo interesse que demonstraram, pelas questões que colocaram. Muito obrigado.